Olá, futuro aprovado. Seja bem-vindo ao curso Conhecimento sobre o município de Tianguá para o concurso da Prefeitura. A aula de hoje é uma continuação da aula 5, que foi a respeito do tópico Promulgação da Lei Orgânica de Tianguá. E como eu prometi, hoje vamos estar resolvendo algumas questões a respeito desse assunto para que a gente possa consolidar melhor o que foi estudado na aula e assim a gente possa ter uma preparação mais efetiva para a nossa prova, certo? Eu peço que, se você ainda não assistiu a nossa quinta aula, eu vou estar deixando o card aqui acima para que você possa estar assistindo, estudando. Outra coisa, eu resolvi dividir essa aula em duas partes, a parte de teoria e a parte de exercícios, porque a aula de teoria ficou muito grande. Mas enfim, vamos lá para a resolução das nossas questões. Pois bem, pessoal, eu trouxe algumas questões inéditas para a gente estar resolvendo, porém essas questões foram elaboradas com base no estilo de cobrança da banca Consulpan, certo? E outra coisa, pessoal, eu peço que antes de você ver a resolução da questão, dê pausa no vídeo, tente resgatar na memória aquilo que a gente estudou na última aula, porque só assim você vai estar forçando o seu cérebro a se lembrar daquilo que você estudou. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Questão de número 1. Sobre os princípios fundamentais estabelecidos na Lei Orgânica do Município de Tianguá, analise as alternativas e assinale a alternativa correta. Então ele está cobrando aqui uma questão de princípios fundamentais. Essa parte é muito importante, a da lei orgânica. A alternativa A vai dizer que os símbolos oficiais do município são apenas a bandeira, o hino e o brasão. A alternativa B diz que o município possui três poderes independentes e harmônicos entre si. São eles o executivo, o legislativo e o judiciário. Na alternativa C, diz que o poder legislativo municipal é exercido exclusivamente pela Câmara Municipal, sem participação direta da população. Ele está dizendo que o poder legislativo municipal ele é exercido exclusivamente pela Câmara Municipal e sem a participação direta da população. Alternativa D. O poder executivo é exercido pelo prefeito municipal, sendo auxiliado pelos secretários e pelos órgãos que lhes são subordinados. O poder executivo é exercido pelo prefeito municipal, sendo auxiliado pelos seus secretários e pelos órgãos que lhes são subordinados. Então, pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Parabéns para quem marcou a alternativa D, porque de fato o poder executivo é exercido pelo prefeito municipal, sendo auxiliado pelos secretários e pelos órgãos que lhes são subordinados. Vamos ver aí os erros das demais alternativas. A alternativa A, como a gente viu, ele diz que os símbolos oficiais do município são apenas a bandeira, o hino e o brasão. Não é apenas a bandeira, o hino e o brasão, porque tem outros que são estabelecidos em lei. Como diz o artigo 6º da nossa lei orgânica, ele vai dizer que são símbolos oficiais do município, a bandeira, o hino e o brasão, além de outros estabelecidos em lei. Então não é somente a bandeira, o hino e o brasão. Há outros que representam a cultura e a história do local. Já na alternativa B, o erro está em dizer que no município há poder judiciário. Ele está dizendo aí que o município possui três poderes, independentes e harmônicos entre si: o executivo, o legislativo e o judiciário. O município, pessoal, não tem poder judiciário, então levem isso para a prova. O município não tem poder judiciário, apenas o executivo e o legislativo. Alternativa C vai dizer que o poder legislativo municipal ele é exercido exclusivamente pela Câmara Municipal, sem participação direta da população. Essa alternativa está completamente errada, porque não é exclusivamente pela Câmara Municipal. A população também pode exercer a função legislativa diretamente, certo? Então, o poder legislativo tem atuação tanto da Câmara Municipal como também da própria população, conforme o que está previsto na lei orgânica. Alternativa D é a nossa alternativa correta, onde vai dizer que o poder executivo ele é exercido pelo prefeito municipal, sendo auxiliado pelos secretários e pelos órgãos que lhes são subordinados. No artigo 8º, parágrafo 2º, diz exatamente isso, que ele vai estabelecer que o prefeito exerce o poder executivo
com auxílio de secretários e órgãos subordinados. Parabéns aí para quem acertou. Vamos à nossa segunda questão. Questão de número 2. Sobre os direitos individuais e coletivos contidos na Lei Orgânica do município de Tianguá, assinale a alternativa correta. Ele está cobrando aí uma questão de direitos individuais e coletivos. Alternativa A. O poder público municipal pode impor restrições ao funcionamento de cultos religiosos com base em critérios subjetivos de conveniência administrativa. Ele está falando que o poder público municipal pode impor restrições ao funcionamento de cultos religiosos com base em critérios subjetivos de conveniência administrativa. Alternativa B. O direito de acesso às informações sobre os atos da administração municipal pode ser negado ao cidadão. Pode ser negado ao cidadão esse direito de acesso às informações sobre os atos da administração pública, caso não haja interesse do gestor público em divulgá-los. Alternativa C. O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular são instrumentos de participação cidadã utilizados para a tomada de decisões relevantes à coletividade. Então, vamos analisar novamente. O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular são instrumentos de participação cidadã utilizados para a tomada de decisões relevantes à coletividade. Alternativa D. A liberdade de crença e de consciência pode ser restringida pelo município caso determinadas religiões não sejam compatíveis com os valores culturais locais. Então, dei pausa aí no vídeo, tente resolver e vamos aí para a nossa resolução da questão. Parabéns aí para quem marcou a alternativa C, alternativa correta. Vamos ver a explicação dos erros das demais alternativas. Na alternativa A, ele vai dizer que o poder público municipal pode impor restrições ao funcionamento de cultos religiosos com base em critérios subjetivos de conveniência administrativa. O poder público não pode fazer isso, pessoal, não pode impor restrições a esses cultos religiosos, apenas com base em critérios subjetivos, certo? O artigo 11 da Lei Orgânica, ele vai estabelecer que o livre exercício de cultos religiosos é assegurado. O livre exercício de cultos religiosos é assegurado, bem como a proteção dos locais de cultos e suas liturgias. Então, além do livre exercício de cultos ser assegurado, a proteção dos locais também, onde ocorrem esses cultos, e as liturgias também são asseguradas. O poder público não pode impor restrições arbitrárias ao funcionamento dos cultos na forma da lei. Já a alternativa B diz que o direito de acesso às informações sobre os atos da administração municipal pode ser negado ao cidadão caso não haja interesse do gestor público em divulgá-las. Claro que isso está errado, pessoal, porque o próprio artigo 12 da Lei Orgânica ele vai garantir a todo cidadão o direito de requerer informações sobre os atos da administração municipal. O artigo 12 é exatamente uma parte do princípio da transparência e publicidade dos atos administrativos. Então, os atos que a administração praticar, ela tem que ter transparência, tem que ter publicidade, certo? Não podendo ser negado por mera vontade do gestor público. Já a alternativa C é a alternativa correta, porque, de fato, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular são instrumentos de participação cidadã utilizados para a tomada de decisões relevantes à coletividade. O artigo 14 ele prevê que o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular são mecanismos que asseguram a participação do povo em decisões fundamentais para a coletividade. Esses instrumentos, ou seja, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, eles garantem a democracia participativa e possibilitam que os cidadãos influenciem diretamente nas decisões municipais. Então, quem marcou a alternativa C, parabéns. Já a alternativa D vai dizer que a liberdade de crença e de consciência pode ser restringida pelo município caso determinadas religiões não sejam compatíveis com os valores culturais locais. É claro que isso está errado, pessoal, porque o artigo 11 da Lei Orgânica vai estabelecer que a liberdade de consciência e de crença é inviolável, certo? A liberdade de crença e de consciência é inviolável. Dessa forma, o município não pode restringir ou discriminar religiões com base em valores culturais locais. Por isso, violaria o princípio da laicidade do Estado e o direito fundamental à liberdade religiosa, ok? Então vamos aí para a nossa terceira questão.
Terceira questão. Com base na competência do município estabelecida na Lei Orgânica de Tianguá, assinale a alternativa correta. Aqui ele está cobrando uma questão de competência do município, uma parte bastante importante também, que eu peço que vocês deem uma lida para estar se aprofundando mais nesse assunto. E vamos lá para as alternativas. Alternativa A. O município pode legislar sobre qualquer assunto, independentemente de ser de interesse local, desde que não entre em conflito com normas estaduais e federais. Alternativa B. A fixação de tarifa dos serviços públicos e de táxi no município não é de competência municipal, sendo essa atribuição exclusiva do Estado. Então, a fixação de tarifas dos serviços públicos de táxis no município não é de competência municipal, sendo essa atribuição exclusiva do Estado. Alternativa C. A sinalização das vias urbanas e das estradas municipais, bem como a regulamentação e fiscalização de uso, são atribuições do município. Então, sinalização das vias urbanas e das estradas municipais, bem como a regulamentação e fiscalização de seu uso, são atribuições do município. Alternativa D. A arrecadação de tributos e a aplicação das rendas municipais são de competência exclusiva do governo estadual, cabendo ao município apenas a solicitação de repasses financeiros. Então, a arrecadação de tributos e a aplicação das rendas municipais são de competência exclusiva do governo estadual, cabendo ao município apenas a solicitação de repasses financeiros. Dê pausa no vídeo, tente resolver e vamos lá para a nossa resolução. Parabéns para quem marcou a alternativa C, onde ela diz que a sinalização das vias urbanas e das estradas municipais, bem como a regulamentação e fiscalização de uso, são atribuições do município. Vamos ver agora os erros das demais alternativas. Bom, o erro da alternativa A é dizer que o município pode legislar sobre qualquer assunto, independentemente de ser de interesse local, desde que não entre em conflito com normas estaduais e federais. O artigo 17, no inciso 1º, ele vai estabelecer que o município tem competência para legislar somente sobre assuntos de interesse local. Assuntos de âmbito estadual ou federal não podem ser regulamentados pelo município, mesmo que não entre em conflito com normas superiores. Ou seja, assuntos de âmbito estadual ou âmbito federal não podem ser regulamentados pelo município, mesmo que não entre em conflito com as normas superiores. O erro da alternativa B é dizer que a fixação de tarifa dos serviços públicos e de táxis no município não é de competência municipal, sendo essa atribuição exclusiva do Estado. Ora, se a gente está falando de competência do município e essa fixação de tarifa dos serviços públicos e de táxis não é de competência municipal, é claro que é, porque lá no artigo 17 vai dizer que compete ao município fixar tarifas de serviços públicos, tarifas de táxis e anuidades de licenciamento. Então tudo isso aqui é competência do município. Lembre-se, fixar tarifas de serviços públicos, fixar tarifas de táxis e anuidade de licenciamento, sendo essa uma atribuição municipal e não estadual. C é a alternativa correta, porque segundo o artigo 17, inciso 19, é de competência do município a sinalização das vias urbanas. Então, sinalização das vias urbanas é de competência do município e das estradas municipais, além da regulamentação e fiscalização de sua utilização. Tudo isso aqui é competência do município. Alternativa D. A arrecadação de tributos e a aplicação das rendas municipais são de competência exclusiva do governo estadual, cabendo ao município apenas a solicitação do repasse financeiro. Não, pessoal, isso aqui não é de competência do Estado, mas sim de competência do município. O artigo 17, inciso 22, vai estabelecer que o município tem autonomia. Então, o município tem autonomia para arrecadar tributos e aplicar suas rendas. Então, isso é competência do município e não do governo estadual. Dessa forma, não depende exclusivamente do governo estadual para gerir suas finanças. Vamos lá para a nossa quarta questão. Questão de número 4. Dê pausa no vídeo, pessoal, leia a questão, analise, tente responder e só depois veja a resolução da questão. Com base nas vedações impostas ao município pela Lei Orgânica de Tianguá, analise as afirmativas a seguir. Então ele está cobrando uma questão de vedações do município, né? A gente viu uma questão que cobrava a respeito das competências do município, agora são as vedações.
Ele pediu para analisar 3 itens e depois assinalar a alternativa correta. Item 1. O município não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las ou embaraçar-lhes o exercício, mas é permitida a colaboração de interesse público em setores como educação, saúde e cultura. No item 2, vai dizer que a administração municipal pode realizar doações de bens imóveis e conceder isenções fiscais livremente, desde que seja do interesse do prefeito municipal. Já o item 3 diz que o município é proibido de instituir impostos sobre templos de qualquer culto, bem como sobre o patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, entidades sindicais e instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, desde que atenda aos requisitos da lei. Agora assinar a alternativa correta. Apenas a afirmativa 1 está correta? Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas? Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas? Ou todas as afirmativas estão corretas? Eu confesso que essa questão é um pouquinho grande e um pouco mais elaborada também, mas não é difícil de acertar. Vamos lá para a resolução. Quem marcou a alternativa B, apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas, acertou, parabéns, e vamos ver aí a explicação de cada um dos itens. No item 1, vai dizer que o município ele não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas, de fato isso aqui tem na lei, o município não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas, não pode subvencioná-las ou embaraçar-lhes o exercício, ou seja, atrapalhar o exercício, mas é permitido o município criar colaboração com igrejas, desde que é de interesse público em setores como educação, saúde e cultura. Então isso daqui é permitido. O artigo 19 diz que o município não pode estabelecer cultos religiosos, subvencioná-los ou embaraçar-lhes o exercício. No entanto, é permitida a colaboração de interesse público, especialmente nas áreas educacional, hospitalar e artística. O item 2. A administração municipal pode realizar doações de bens imóveis. Pode, pessoal, a administração municipal pode realizar doações de bens imóveis e conceder isenções fiscais ainda, desde que seja de interesse do prefeito municipal. Claro que não, pessoal. O artigo 19, inciso 5º, vai dizer que o município ele não pode realizar doações de bens imóveis. Não pode também conceder isenções fiscais ou perdoar dívidas sem um interesse público manifesto. Essas ações sem justificativa legal são consideradas nulas. Vamos lá analisar o item 3. Bom, o item 3 vai dizer que o município ele é proibido de instituir impostos. De fato, o município é proibido de instituir impostos sobre templos de qualquer culto, bem como sobre o patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, entidades sindicais e instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, desde que atenda aos requisitos da lei. Esse item está perfeitamente correto, então vamos ver a explicação para ele. O artigo 19, inciso 8, alíneas B e C, vai determinar que templos de qualquer culto, partidos políticos, entidades sindicais de trabalhadores e instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Atenção para essa parte aqui, são as sem fins lucrativos. Eles são isentos de impostos. Então, se tiver fins lucrativos, eles não podem ser isentos de impostos, certo? Além disso, eles têm que cumprir os requisitos legais. Dessa forma, apenas os itens 1 e 3 estão corretos. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão de número 5. Com base na lei orgânica do município de Tianguá, acerca das atribuições do prefeito, analise as afirmativas a seguir. Essa questão está cobrando atribuições do prefeito, que é uma parte também muito importante da lei orgânica. Item 1. O prefeito tem competência de sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara Municipal. Então, é competência do prefeito sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara Municipal. Item 2. O prefeito pode prover cargos e funções públicas municipais desde que respeite as normas da lei orgânica. Então, o prefeito ele pode prover cargos e funções públicas municipais desde que, isso aqui é uma condicionante, desde que respeite
as normas da lei orgânica. Item 3. A estruturação e o funcionamento dos órgãos da administração pública municipal são de competência exclusiva da Câmara Municipal. Então, analise os itens e responda a alternativa correta. Apenas a afirmativa 1 está correta. Apenas a afirmativa 1 e 2 estão corretas. Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Ou todas as alternativas estão corretas. Dê pausa no vídeo e tente resolver a questão. Pois bem, quem marcou a alternativa B, parabéns. Os itens 1 e 2 estão corretos e vamos ver aí a explicação de cada um desses itens. Bom, o item 1 diz que o prefeito tem competência de sancionar, promulgar, fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara Municipal. E isso, de fato, tem lá na lei orgânica, né, que o prefeito é quem vai fazer isso. Lá no inciso 3 do artigo 94, vocês vão encontrar que é atribuição do prefeito sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara Municipal, além de expedir regulamentos por sua execução. O item 2. O prefeito pode prover cargos e funções públicas municipais desde que respeite as normas da lei orgânica. Sim, o prefeito pode fazer isso. Ele pode prover. O que seria prover, pessoal? É preencher. Ele pode preencher cargos e funções públicas municipais, mas tem que obedecer às normas da lei orgânica. Segundo o artigo 94, inciso 11, o prefeito pode prover cargos e funções públicas municipais desde que respeite as normas estabelecidas nesta lei orgânica. O item 3. A estruturação e o funcionamento dos órgãos da administração pública municipal são de competência exclusiva da Câmara Municipal. Isso está errado, pessoal, porque de acordo com o artigo 94, inciso 12, vai dizer que cabe ao prefeito dispor sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da administração pública. Essa não é uma competência exclusiva da Câmara Municipal, tornando a afirmativa incorreta. Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão de número 6. De acordo com a lei orgânica do município de Tianguá, o acesso aos cargos, funções e empregos públicos municipais é: letra A, restrito a cidadãos nascidos no município desde que preencham os requisitos legais. Alternativa B, permitido apenas ao servidor que já tenha experiência anterior na administração pública. Alternativa C, condicionada ao cumprimento dos requisitos da lei e, em geral, depende de aprovação em concurso público. Alternativa D, livre para qualquer pessoa, independentemente de requisitos ou avaliação prévia. Analise a questão e marque a alternativa que você acha que é a correta. Parabéns para quem marcou a alternativa C, que é a alternativa correta, e vamos ver os erros das demais alternativas. A alternativa A, ele vai dizer que os cargos, funções e empregos públicos municipais é restrito a cidadãos nascidos no município desde que preencham os requisitos legais. Os cargos, funções e empregos públicos não são restritos a cidadãos nascidos no município, porque se fosse assim, apenas aquelas pessoas do município poderiam fazer o concurso aí do município de Tianguá, assim como as pessoas de outros municípios só poderiam fazer concurso para os seus respectivos municípios, certo? Mas não é assim que funciona. Já o erro da alternativa B, pessoal, é dizer que apenas os servidores que já têm experiência anterior na administração pública vão ter acesso a cargos, funções e empregos públicos municipais. Isso está completamente errado. Qualquer pessoa de fora da administração pode assumir um cargo, um emprego, uma função pública, desde que cumpra os requisitos da lei, passe um concurso público, esteja ali apto a exercer os cargos, funções e empregos públicos. Alternativa C é a nossa alternativa correta, pois os cargos, funções e empregos públicos, de fato, eles são condicionados ao cumprimento dos requisitos da lei e, em geral, depende de aprovação em concurso público. Em geral, depende de aprovação em concurso público. Por que em geral depende de aprovação em concurso público? É porque, pessoal, existem os cargos em comissão e as funções de confiança, que eles não dependem de aprovação em concurso público, porém eles são de livre nomeação e livre exoneração. Alternativa D.
O acesso aos cargos, funções e empregos públicos municipal é livre para qualquer pessoa, independentemente de requisitos ou avaliação prévia. Completamente errado, né? Porque a gente viu aí que a pessoa tem que cumprir alguns requisitos e tem que ter a avaliação prévia que, digamos aí, é o concurso público e várias outras etapas que há também ali dentro de um concurso público, a depender do cargo, certo? Então vamos lá seguir para a nossa última questão. Acabei esquecendo, antes de a gente ir para a nossa última questão, temos aí a explicação da questão anterior. Segundo o artigo 95, inciso 1, vai dizer que os cargos, funções e empregos públicos municipais são acessíveis a todos os que preenchem os requisitos da lei. Então é acessível a todo mundo, desde que preencha os requisitos da lei. Além disso, conforme o inciso 2, a investidura nesses cargos depende de aprovação em concurso público, salvo para os cargos em comissão ou função de confiança. Vamos lá para a nossa sétima questão. Questão de número 7. Conforme a Lei Orgânica de Tianguá, a acumulação remunerada de cargos públicos é vedada, salvo nos casos permitidos. Qual das opções abaixo representa uma exceção a essa vedação? Vamos ler novamente. Conforme a Lei Orgânica de Tianguá, a acumulação remunerada de cargos públicos é vedada. Isso daqui é uma regra, né? A acumulação de cargos públicos não pode acontecer, né? Ela é proibida. Porém, tem exceções, né? Salvo nos casos permitidos. Aí vem a pergunta: qual das opções abaixo representa uma exceção a essa vedação? Há vedações para acumulação de cargos públicos, mas também há exceção, né? Na alternativa A, um cargo de professor e um cargo de motorista. Então, a alternativa A está dizendo que a pessoa pode acumular um cargo de professor com um cargo de motorista. Na alternativa B, vai dizer que a pessoa pode acumular um cargo administrativo com um cargo técnico de qualquer natureza. Alternativa C, um cargo médico e um cargo de professor. Alternativa D, 2 cargos privativos de médico, desde que haja compatibilidade de horários. Parabéns aí para quem marcou a alternativa D, que é a alternativa correta. Pode acumular 2 cargos privativos de médico, desde que haja compatibilidade de horários. Pessoal, isso é conforme a lei orgânica. Na Constituição Federal, são 2 cargos privativos da área da saúde. A Constituição Federal não restringe a ser médico, certo? É qualquer cargo privativo ali da área da saúde. Só para deixar claro essa diferença da lei orgânica para a Constituição Federal. A alternativa A, o erro dela é que ele está dizendo que a pessoa pode acumular um cargo de professor com um cargo de motorista, não pode. Pode acumular um cargo administrativo com um cargo técnico de qualquer natureza, também não pode. Acumular um cargo de médico com um cargo de professor, também segundo a lei orgânica, não pode. Agora a gente vai ver os casos que podem ser acumulados. De acordo com o artigo 95, inciso 8º, a regra geral é a vedação da acumulação remunerada de cargo público, exceto nos seguintes casos, desde que haja compatibilidade de horários. É possível acumular 2 cargos de professor, por exemplo, você pode acumular um cargo de professor ali no município e pode acumular um cargo de professor no estado, então isso pode acontecer. Um cargo de professor com outro técnico ou científico, então você também, se você é professor, você pode acumular um cargo de professor com um técnico ou científico. Só que tem que ter cuidado nesses detalhes aqui de ser um técnico ou científico, porque não é qualquer cargo técnico, certo? 2 cargos privativos de médico, então é possível acumular 2 cargos privativos de médico. Dessa forma, pessoal, eu encerro aqui a nossa aula sobre a promulgação da Lei Orgânica do município de Tianguá e na próxima aula a gente vai estar vendo aí o próximo tópico do edital. Eu peço que vocês, se gostaram desse conteúdo, comenta, curta, compartilha e principalmente, pessoal, se inscreve aí no canal para que eu possa estar me motivando ainda mais a gravar os próximos vídeos. E só lembrando, pessoal, na próxima semana eu estarei trazendo aí a nossa 6ª aula,
O tempo aqui está um pouco corrido, mas eu estou sempre estudando, dando o meu melhor aqui para trazer um bom conteúdo para vocês. E no mais, obrigado por assistir até aqui. Um abraço e até a próxima aula.